A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, mensagens, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 4. Se você ainda não se inscreveu nesse canal e gosta desse conteúdo, se inscreve e ativa o sininho que nós estamos sempre enviando mensagens com base nos capítulos da Bíblia. Vamos à leitura. Provérbios 4, verso 1. Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Verso 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. 4. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Verso 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Verso 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. Verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Verso 8. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Verso 9. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Nesses primeiros 9 versos nós vemos Salomão falando: ouvi, filhos, né? Ou seja, ouçam, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Então, o verso primeiro traz um conselho de que nós devemos ouvir o conselho do nosso pai. Aqui ele está falando a respeito do pai, mas podemos, na interpretação desse versículo primeiro, entender a correção do nosso pai, da nossa mãe, também daquelas pessoas que estão próximas a nós e que se preocupam conosco. Pessoas que nós vemos que realmente querem o nosso bem, que trazem bons conselhos, que trazem correção para a nossa vida. E ele fala assim, estai atentos para conhecerdes a prudência. O que é prudência? A prudência é um dos pilares da sabedoria. A prudência é a capacidade de analisar uma situação e refletir, pensar bem qual é a resposta mais adequada para uma situação. Vamos ler lá em Provérbios capítulo 9, que a sabedoria tem 7 pilares. E os 7 pilares da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, o entendimento, a inteligência, o discernimento e a prudência. Então, a prudência, ela é um dos 7 pilares da sabedoria. E a diferença entre discernimento e prudência é que o discernimento, ele é a capacidade de você responder se algo deve ou não deve ser feito. Um exemplo de discernimento: você deve ou não deve corromper? Deve ou não deve roubar? O discernimento permite que você dê uma resposta direta. Então, discernimento
é aquilo que permite uma resposta direta. Não roubar, não vou roubar. O roubar está errado, não está de acordo com os mandamentos, os valores, os princípios de Deus. Agora, a prudência, ela não permite que você tenha uma resposta direta para a situação. Ela exige que você avalie. Um exemplo de prudência: quando você está dirigindo um veículo e o sinal fica amarelo. O sinal amarelo pode significar que você deve parar ou pode significar que você deve se apressar. Se você está muito perto do semáforo, você deve apressar para passar logo, cruzando ainda no amarelo, porque a faixa, o sinal da pista da frente logo vai ser aberto. Mas se você está mais longe do semáforo, indica que você deve parar, porque você não vai chegar a tempo de poder fazer o cruzamento daquela pista. Então a prudência são aquelas situações em que você pode e também não pode, mas você tem que avaliar as circunstâncias para ver qual é a melhor decisão. Qual é a melhor decisão a ser tomada? Quando você ouve os conselheiros, quando você ouve a correção do pai, quando você ouve a correção das pessoas que estão à sua volta, que estão dizendo, olha, as circunstâncias estão indicando que é melhor você não fazer isso, que é melhor você não levar adiante esse namoro, que é melhor você não deixar esse dinheiro nessa aplicação que você colocou, que é melhor você não investir nesse curso que você está investindo, porque se você investisse em um outro curso, você teria mais chances de ter um bom resultado. Então, a prudência exige que você tenha mais informação. Versículo 2 fala aqui, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Aqui o versículo 2, a sabedoria deixa uma boa doutrina. Então não deixe a lei da sabedoria. No verso 3, Salomão fala que ele era filho único e tenro em estima diante da mãe dele. A mãe de Salomão era Batesseba. Foi a mulher com quem Davi adulterou. Ele teve um primeiro filho com Batseba, mas o Senhor colocou uma enfermidade nesse filho, e esse filho adoeceu e acabou morrendo porque o Senhor castigou Davi em função do adultério que cometeu com Batseba. Mas depois que Davi se arrependeu e consertou a sua vida com Deus, Deus permitiu que ele tomasse Batseba por mulher e então ele teve Salomão. Então Salomão era, como ele diz aqui no versículo 3, o filho único em estima diante da sua mãe, que era Batseba. Versículo 4, e ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. No verso 4, Salomão revela que ele tinha relacionamento com o rei Davi, e que Davi, quando conversava com Salomão, ensinava ele a guardar as palavras, a reter as palavras no coração. Nesse mesmo capítulo 4, nós vamos ler no versículo mais adiante, que está escrito que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Então, o coração é o centro das emoções e também o centro onde a palavra de Deus deve estar guardada e bem guardada, para que no momento em que decisões importantes tiverem de ser tomadas, você possa ter a palavra de Deus muito fortalecida e como raiz no teu coração para dar a resposta certa, para você encontrar o caminho certo. Guarda os meus mandamentos e vive. Aí o versículo 5,
Davi falava para Salomão: adquire a sabedoria, adquire a inteligência. A inteligência é outro pilar da sabedoria. Pela inteligência, o ser humano analisa uma situação e toma a decisão mais exata para cada situação. E não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Veja que quando o versículo 5 fala não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca, esse versículo 5 ele está reforçado no Salmo 1. No Salmo 1, lá fala assim no versículo 3, que bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, para fazer tudo o que nela está escrito, porque assim fará prosperar os seus caminhos. Então, quando o Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que medita na lei de dia e de noite, está falando justamente sobre a importância de lermos a palavra de maneira constante para não esquecermos dela. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia uma única vez e elas não conseguem entender a importância do devocional, que é aquele momento que é reservado pela manhã, quando você desperta, para conversar com Deus em oração e para fazer a leitura da palavra. Quando você ora ao Senhor todos os dias, logo pela manhã, você está consagrando o seu dia para Deus. Você está consagrando tudo aquilo que você faz, todas as pessoas que vão entrar no seu círculo de amizades e no seu relacionamento. Quais vão ser as pessoas que você vai encontrar no caminho para o seu trabalho, para a sua faculdade? Quais são as pessoas com quem você vai estabelecer relacionamentos? De quem você vai comprar? Para quem você vai vender? Quais os tipos de relacionamento que você vai estabelecer? Então, quando você ora, você consagra tudo aquilo que você tem para Deus, todos os seus relacionamentos, todo o seu dia para Deus. E quando você lê a palavra, você traz a lembrança para não esquecer das palavras do Senhor. Aí o versículo 6, não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Então, não desamparar a sabedoria significa não desprezá-la, não ignorá-la, mas sempre estar atento para fazer a coisa correta. Sempre estar com o coração inclinado para fazer aquilo que é certo. Versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. O versículo 7, ele fala assim, adquire a sabedoria com tudo o que possuis. Então, o versículo 7 mostra que se você tem condições econômicas, se você tem condição financeira para pagar por um treinamento, para pagar por um curso, se você tem condições de prestar uma prova para ingressar em um treinamento que vai trazer um maior conhecimento para você, você deve ir atrás disso, porque ter informação, ter conhecimento, ter sabedoria, saber como resolver as situações, ter um curso de educação financeira para saber aplicar o seu recurso financeiro, ter um curso de treinamento de casais para que você saiba como resolver os problemas de um casal, para que você possa ter um casamento mais feliz, mais alinhado, onde você consegue resolver os problemas com mais facilidade, onde você previne a separação, o divórcio, muitas vezes por coisas bobas que a falta do tratamento do seu temperamento ou a falta de entendimento de psicologia humana, de desenvolvimento humano, faz com que você não saiba encaixar uma resposta mais adequada numa solução no seu relacionamento. É um treinamento de filhos para você saber como lidar com o seu filho, que muitas vezes a linguagem que deve se ter com uma criança é uma linguagem que você esqueceu, uma linguagem que você não sabe como dizer ao seu filho para que ele faça aquilo que precisa ser feito. Um treinamento para que você possa organizar a sua alimentação. Tem muitas pessoas que não comem de maneira saudável e elas acabam ficando com obesidade. Muitas vezes a pressa do dia a dia faz com que a pessoa fique ansiosa, exagere no consumo de chocolates,
exagere no consumo de doces, de açúcar, exagere no consumo de embutidos, enlatados. Então, quando você adquire a sabedoria, você vai tomando conhecimento a respeito da importância de cada alimento, da importância da organização das refeições, da necessidade da prática, por exemplo, de atividades físicas, quais as melhores atividades para o seu corpo. Cada pessoa se adapta melhor a um tipo de esporte. E qual é aquele que se adapta melhor para mim, para que eu possa praticar essa atividade e ter mais saúde? Então, adquirir a sabedoria significa adquirir a chave para a vida em todas as áreas. Versículo 8: exalta e ela te exaltará, e abraçando a tu, ela te honrará. Quando você exalta a sabedoria, busca fazer tudo com sabedoria, você é exaltado. Quando você abraça ela, você recebe a honra dela. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Né? Uma pessoa recebe uma coroa quando ela é honrada, quando ela é respeitada. Então, quando você busca a sabedoria, você vai ter essa honra, a honra de um rei, de um príncipe. É isso que Salomão está falando aqui no versículo 9. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quem busca a sabedoria, né, cuida mais da sua alimentação, cuida mais da sua saúde, previne diabetes porque não toma muitas bebidas açucaradas, dá preferência para água, elimina o uso do açúcar refinado, aprende a tomar o seu café no máximo até as 14 horas, depois começa a controlar o vício do café. Tem muitas pessoas que são movidas a café. Então, muitos médicos dizem que o café deve ser consumido pela manhã e depois no máximo até às 14 horas, sendo que 2 xícaras de café são um limite adequado para o bom funcionamento do organismo e que as pessoas precisam acostumar o organismo a não ficar dependente do café, da cafeína, para que possam ter a sua produtividade. Muitas pessoas não praticam esportes. Dizem que uma caminhada de 20 a 30 minutos de maneira diária, o consumo da água, a prática do esporte, trazem um maior bem-estar e maior capacidade de produtividade, tornando possível substituir o café para o aproveitamento das atividades. Então, muitas pessoas exageram no açúcar que é colocado para tomar um café. O ideal é consumir o café e também o chá sem o uso do açúcar. Então, se a pessoa exagera no açúcar, procure colocar, ao invés de uma colher de sopa, uma colher de chá, vá reduzindo aos poucos, acostumando o paladar até você ficar livre do uso do açúcar. Versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Aqui Davi está conversando com Salomão, né? Dizendo: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Sobre esse multiplicar os anos de vida, também nós podemos falar a respeito da tomada de decisões, escolha de amigos. Quais são os amigos que você tem escolhido para andar com você? Lá em Provérbios, no capítulo 1, nós vimos que em um trecho de Provérbios, capítulo 1, está escrito: filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas com eles. Eles vão dizer a você que vamos espreitar o justo e vamos
ter a mesma bolsa. E o texto de Provérbios 1 fala assim: não se ajunte com eles, porque assim como não adianta armar a arapuca para o passarinho na frente dele, né? Assim também esses que armam ciladas para o próximo não sabem que estão armando uma arapuca para si mesmos. Ou seja, em Provérbios 1 está escrito que quem pensa que vai enganar o próximo e que vai obter vantagens fazendo isso, não percebe que existe um Deus que olha todas as coisas que ocorrem na terra e que ele vai cair na própria cilada que ele armou para o próximo, porque no mesmo passo em que ele arma uma cilada para o próximo e engana o próximo, gera um prejuízo para o próximo, um pouco à frente ele arma uma arapuca para ele mesmo. Porque quando ele planta isso, a arapuca que ele armou para ele mesmo é que o próprio Deus vai permitir que ele caia em uma situação em que ele vai ser aprisionado para pagar pelo seu ato, para receber a colheita daquilo que ele plantou. Então no versículo, muitas pessoas acabam perdendo os anos da sua vida em uma prisão, porque escolheram um amigo errado, escolheram uma amiga errada. Ainda podemos lembrar de uma situação em que você anda com amigas que te dão conselhos errados, conselhos como estratégias para aprisionar alguém, né? Um homem como se fosse o seu marido, um homem que não gostaria de ter aquele relacionamento. Tem homens e mulheres que fazem isso. Dizem, faça isso e isso, crie estratégias para que você possa ficar casado com aquela pessoa. E aí depois a pessoa força a situação, até consegue o casamento, mas depois, pouco adiante, ocorre uma separação, um divórcio, porque usaram de estratégias, não foram transparentes, não estabeleceram um relacionamento com base na verdade. Então acabam perdendo o relacionamento porque quando o homem, quando a mulher descobrem quem aquela pessoa realmente era, como que ela se fez passar por alguém que ela não era, né? O casamento termina porque foi fundado em uma mentira, em um engano, em uma falsidade. Então, fazer as coisas de forma correta, aceitando as palavras da sabedoria, multiplica os anos de vida. Anos de vida não é apenas a vida em si, mas também se refere à qualidade de vida. Que tipo de vida você vai ter? Se você tem uma vida ruim, onde você fica com vários problemas vários problemas médicos por uma má alimentação, onde você fica com obesidade, com problemas de diabetes, pressão, em função da falta de cuidado com o próprio corpo, você está vivo, mas está vivendo uma vida que não é agradável, está vivendo uma vida limitada, uma vida cheia de doenças, uma vida ruim. Então, quando você aceita as palavras da sabedoria e você cumpre essas palavras, você multiplica os anos de vida, tanto no sentido de ter longevidade, como também qualidade de vida. Versículo 11, no caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Versículo 12, por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Versículo 13, pega-te a correção, e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. 14, não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Os ímpios são aqueles que sabem o que é certo, e mesmo sabendo o que é certo, preferem fazer aquilo que é errado. Então nem andes pelo caminho dos maus. 15, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Esse versículo 15, ele é reforçado no Salmo 1. No Salmo 1 fala, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja que aqui Salomão fala também: evita o caminho do mal, não passa perto das pessoas que fazem a coisa errada, desvie-se dele. O versículo 15 aqui está falando: escolha bem os seus amigos. Quem são as pessoas com quem você tem andado? Repense as suas amizades. Se você percebe que as suas amizades não estão caminhando por princípios e valores que vão trazer prosperidade, vão trazer um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de realização, um caminho de produtividade, um caminho de felicidade, mas são pessoas que são preguiçosas, procrastinadoras, que não amam a disciplina, que vivem de qualquer forma, fazem as coisas de qualquer maneira no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, essas pessoas não devem ser evitadas, porque existe uma pesquisa que mostra que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então, se você fizer uma análise sobre as pessoas que estão à sua volta, você vai ver que, em geral, eles ganham a mesma coisa que você, vestem mais ou menos da mesma forma como você, têm mais ou menos os mesmos princípios e valores, talvez até sejam da mesma religião, da mesma igreja, tenham a mesma fé. Por que é assim? Porque as pessoas elas se alinham com aquelas que são mais parecidas. Então, talvez você esteja vivendo um círculo de situações que você não tem se agradado. Tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, eu namorei tal pessoa e não deu certo por causa disso. E aí depois ela namora uma outra pessoa e também não dá certo pelo mesmo motivo. Daí a pessoa fala assim: ah, parece que esse é o meu destino. Sempre que eu tento arrumar a minha vida sentimental, acontece a mesma coisa. O relacionamento termina sempre pelo mesmo motivo. Não é porque você tem feito as mesmas coisas? Não é porque você não muda o seu jeito de ser, não para colocar no papel o que eu sempre faço, que acaba terminando dessa forma. Não é porque você deveria escolher um outro tipo de pessoa, um outro tipo de temperamento, de personalidade, porque as pessoas elas têm personalidades, elas têm temperamentos e muitas vezes você está escolhendo as pessoas que têm a mesma característica. Muda a pessoa, mas na realidade é o mesmo tipo de pessoa, é o mesmo tipo de jeito de ser da pessoa, que faz com que o seu relacionamento nunca vá adiante. Tem pessoas que entram em dívidas e elas falam: eu sempre acabo gastando mais do que eu ganho. E aí, se você aumenta o salário daquela pessoa, ela fica 2 meses com a conta regularizada, mas lá no terceiro, no quarto mês, ela já está novamente endividada. Por que isso acontece? Porque muitas vezes você está acostumado com esse padrão. Você não aprendeu a gastar aquilo que você, dentro daquilo que você tem, e a poupar. Então você sempre vai ter aquele hábito, sempre vai cair naquele círculo. E talvez você tenha aprendido esse hábito andando com pessoas que pensam dessa forma, que entendem que usar o cartão de crédito, estourar o limite, é uma coisa normal porque você deve fazer o consumo de todo o recurso, de todo o dinheiro que te vem à mão. Então, escolher os amigos, como os amigos pensam quando você vê pessoas bem resolvidas no casamento, que sabem enfrentar os problemas, que sabem educar os filhos, são essas pessoas que você deve ter como seus amigos, porque elas têm um estilo de vida que está baseado na sabedoria e que vão poder ajudar você a andar no caminho da sabedoria. Quando você vê que uma pessoa tem resultados ruins na sua vida e ela insiste nesses resultados ruins porque ela não quer sabedoria, não quer aprender, não quer conhecer, essas pessoas devem ser evitadas. 16.
pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Aqui Salomão está falando a respeito da pessoa que fica o tempo todo maquinando mal contra o próximo. Essas pessoas também devem ser pessoas evitadas. Você conversa com uma pessoa e aquela pessoa começa a falar mal a respeito de outras pessoas. Começa a pensar, vamos prejudicar a outra pessoa, vamos mentir a respeito dela, vamos praticar o assédio moral, vamos provocá-la. Pessoas que agem dessa forma devem ser evitadas também. Elas ficam o tempo todo pensando mal. Você trazer essas pessoas para o teu círculo de amizades vai trazer uma frequência negativa que você vai ficar carregando sobre você. Afaste-se dessas pessoas. Versículo 17, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Ou seja, são pessoas que consomem violência, pensam o mal o tempo todo. Verso 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todo aquele que é justo busca fazer a coisa certa todos os dias. E todos os dias, quando a pessoa justo vai se exercitando, vai se disciplinando em fazer cada vez mais as coisas corretas, ele vai brilhando cada vez mais e mais, até alcançar a perfeição naquilo que tem feito. Versículo 19, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Versículo 20, filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. No versículo 19, o ímpio, ele faz tantas coisas erradas que de repente ele topa com uma pedra, como um obstáculo no caminho dele. E aí muitas vezes ele cai e não sabe como foi que ele caiu. Como foi que caiu? Versículo 21. Versículo 20, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Versículo 21. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. 22. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Versículo 23. Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É esse versículo que eu tinha falado no começo desse vídeo, né? Que fala para guardar o coração, porque é aquilo que você tem no coração, o conhecimento, a sabedoria, quando você guarda no coração, no momento em que você tem que tomar uma decisão, você não é movido pela emoção. Tem nós sabemos que quando o ser humano está sob pressão, ele é tocado nas suas emoções, toma decisões erradas quando o coração não está preparado para enfrentar uma certa situação. Mas quando a pessoa tem sabedoria, quando a pessoa tem conhecimento e ela é colocada sob pressão do que ela deve fazer, ela consegue, pelas informações que tem, pelo conhecimento que tem, ela consegue fazer uma avaliação melhor, uma avaliação mais adequada em um tempo menor de resposta. Então ela está mais pronta para trilhar o caminho de uma resposta de sabedoria. Versículo 24. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Versículo 24 fala sobre aquilo que nós falamos, né? Jesus, em certa ocasião, disse, quando os discípulos estavam se alimentando e estavam tão cansados, eles, os discípulos, que não haviam lavado as mãos. E chegaram ali alguns fariseus e disseram, seus discípulos não lavam as mãos? E Jesus disse para que eles não se preocupassem com essa questão, porque aquilo que entra pela boca sai, mas aquilo que fica no coração é o que mostra realmente o mal. E então Jesus disse para eles que
aquilo que sai da boca do homem é o que o contamina, não aquilo que entra pela boca do homem. Porque aquilo que entra pela boca do homem sai, mas aquilo que sai da boca do homem vem do coração e revela quem aquela pessoa é. Então, o versículo 24, quando fala desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti, ou seja, afasta de você, coloca bem longe de você a perversidade dos lábios, na verdade, o que esse versículo está dizendo é: não seja mal. Quando uma pessoa fala mal das outras pessoas, quando ela fala o tempo todo palavrões, verbalizando raiva, verbalizando ódio, verbalizando ressentimento, verbalizando inveja. Olha lá, vem chegando o que compra o carro novo todo ano com aquele sentimento de inveja porque o outro tem mais sucesso com relação ao patrimônio ou com relação a um conhecimento ou alguma coisa. Quando você vai dando lugar a isso, a perversidade dos lábios, a tortuosidade da boca, você está apenas mostrando o que está dentro do teu coração. Na verdade, o versículo 24, quando fala para desviar a tortuosidade da boca e colocar para longe a perversidade dos lábios, está dizendo: lava o teu coração, para que você tenha um coração reto, para que você tenha um coração puro, para que você tenha um coração bom, porque tendo um coração tranquilo e um coração abençoado e bom, com bastante sabedoria, aquilo que você vai dizer vão ser palavras agradáveis, palavras que são edificantes, palavras que vão trazer mudança, transformação para o bem. Mas aqueles que não cuidam do coração e contaminam o coração poluem o coração com o mal, verbalizam, falam o mal. Nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração, falamos conforme aquilo que pensamos e que acreditamos que temos de conhecimento a respeito da vida. Então, o versículo 24, na verdade, é um convite a limpe o seu coração. Ele completa o versículo 23, quando fala sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. É do coração que sai a resposta sábia, e é do coração também que sai a tolice. E é também do coração que saem as palavras sábias, e também vem do coração as palavras tortas, as palavras perversas, porque é aquilo que está no coração que a boca vai verbalizar. Verso 25, os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Versículo 25 está dizendo: olha bem como você olha para o teu vizinho, olha bem como você olha para as coisas dessa terra, para alguma coisa, não com cobiça, não com inveja. Olha bem como você olha para sua vizinha. Davi não vigiou. E quando todos estavam em guerra, ele foi na janela da sua casa, ele viu que Batseba estava ali se banhando. Ele não vigiou com os seus olhos. Ele olhou, deu lugar à cobiça e, tendo dado lugar à cobiça, acabou cometendo adultério. Então os teus olhos olhem direitos, olhe bem, não com inveja nem com cobiça em relação ao que o seu próximo tem, não com lascívia, com malícia, com desejo de adultério e prostituição em relação quando você olha para uma mulher, quando você olha para uma pessoa, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, ou seja, veja bem como você olha para as coisas, não com malícia, não com o mal. Versículo 26, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O 26 é: olha bem onde você vai, aonde você está indo, onde você pisa a planta dos teus pés. Para que você está indo nessa casa, está indo nesse lugar, frequentando esse ambiente que você frequenta? É um lugar que vai trazer
o bem para você ou é o lugar que vai carregar você para o mal? Aqueles que carregam os seus pés para um bar para ficarem reunidos com os amigos consumindo bebida alcoólica e esquecem que tem uma família em casa que estão esperando por você para que você possa estar ali. Aqueles que colocam os seus pés na casa de amigos que pensam apenas em prostituição, em pornografia, adultério e que falam todo o tempo a respeito dessa situação. O universo da pessoa é só falar a respeito disso. Outros que ficam falando só em piadas maliciosas, palavras que não edificam. Então, você colocar os seus pés, né, na casa dessas pessoas, para ficar no ambiente dessas pessoas, vai trazer uma desordem na sua vida. Então, pondere a vereda dos teus pés. Veja onde você vai, quais as casas que você tem frequentado, quais os lugares em que você tem ido. Reflete, pensa, para que você escolha lugares onde você vai ser edificado, alimentado espiritualmente, onde você vai receber conselho, instrução, sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento e prudência para ter uma vida boa e feliz. Vem 27. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, quando você encontra o caminho certo, encontra pessoas que estão de acordo com princípios e valores que são ordenados por Deus e que vão te trazer felicidade, encontrou esse caminho, não desista dele. Ande sempre nele e tire o seu pé do mal. Essa meditação é a leitura, né? E alguns comentários, algumas meditações e reflexões com base no capítulo 4. Em resumo, nós destacamos o versículo 7, que fala que a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquire o conhecimento. Busque sempre ter sabedoria, ter conhecimento, instrução a respeito dos assuntos que envolvem a sua vida, porque, na maioria das vezes, para não dizer que 100% das situações em que as coisas não dão certo na vida, são porque a pessoa não tomou conhecimento. O divórcio, a falta de dinheiro, a falta de saber como lidar com uma situação, sempre está relacionada à falta de conhecimento. Procure pessoas que são especialistas naquele assunto, que possam te trazer informação e conhecimento para que você possa tomar a melhor decisão. Até na hora de você comprar um computador, comprar um carro, comprar uma casa, contratar um marceneiro, contratar um mecânico, tudo nós vemos que tem uma informação. Informação de o quanto aquela pessoa sabe, o quanto aquela pessoa já resolveu aquele problema, o quanto aquela pessoa buscou sabedoria e como fazer bem aquilo para dar uma boa resposta para poder ajudar a você. E também o versículo 26, que fala que sobre o 23, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Porque esse versículo fala a respeito de que aquilo que está no teu coração é o que você vai responder quando você estiver sob pressão. Quando você estiver na pressão, né? O conhecimento que você tem, que está junto com o teu coração, vai permitir que você tenha controle, domínio sobre a emoção. Com a razão, com o conhecimento, com a sabedoria, você vai conseguir dar a resposta correta, a melhor resposta para a sua vida, para que você caminhe para o bem. Então, esses dois versículos são os dois versículos importantes desse capítulo 4, né? Entre outros, que é a correção do ouvir o conselho do pai, né, da mãe e desviar os olhos do mal, os pés do caminho torto e não desviar nem para a direita nem para a esquerda, que são os últimos versículos desse texto. Se essa mensagem contribuiu para o teu crescimento espiritual e você lembrou de alguém que também precisa ler o livro de Provérbios,
compartilhe essa mensagem com essa pessoa e deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Na seção de playlists nós temos aqui os vídeos que foram de outras cartas do Novo Testamento, como Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Colossenses, Filipenses, 1ª Tessalonicenses, e também temos uma playlist em que nós estamos fazendo a leitura do profeta Jeremias. Se você tem interesse, já tentou ler Jeremias, não conseguiu entender, acesse essa playlist. Estamos meditando também no livro do profeta Jeremias e seguindo também com a leitura de Provérbios e de Eclesiastes. Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo.